Olá, sexto ano, saudades, espero que todos estejam bem junto com seus familiares e logo logo nós estaremos juntos, se Deus quiser. Eu vou dar início aqui com um reforço, sexto ano, sobre o assunto sintagma nominal. Nós já estudamos no primeiro bimestre esse conteúdo aí, mas a Ferreira vai novamente reforçar esse assunto aí. Então vamos começar com sintagma nominal. Já conhecemos a sigla SN, que significa sintagma nominal. Unidade significativa, cujo núcleo é um nome. O sintagma nominal pode ser constituído apenas pelo núcleo ou pelo núcleo acompanhado de determinantes. Já conhecemos o núcleo, que é a palavra principal, é aquela palavra que não pode ser retirada da oração, senão ela vai fazer falta, vai ficar incoerente, tá? Vamos ver agora a estrutura do sintagma nominal. Núcleo, determinantes. No sintagma nominal, o núcleo pode ser um nome, ou seja, um substantivo, ou, o que é menos frequente, um pronome. Pode ser um pronome eu, você, tu, nós, etc. E os determinantes são palavras que acompanham o núcleo do sintagma. As funções dos determinantes especificam ou complementam o significado do núcleo do sintagma. Os determinantes indicam o gênero de substantivos comuns de dois gêneros, identificam o número, singular ou plural, de substantivos que não sofrem flexão de número. Exemplos de determinantes. O adjetivo. Qual é a função do adjetivo? Ele qualifica, ele especifica ou ele explica o substantivo ao qual se refere. A flexão do adjetivo. Os adjetivos, geralmente, são flexionados em número, singular e plural, e gênero, masculino e feminino. Outro tipo de exemplo de determinante são os artigos. Função dos artigos: especificar, particularizar ou generalizar o substantivo. Os artigos que especificam ou particularizam são chamados de definidos. Os que generalizam são os indefinidos. Qual é a flexão desse artigo? Os artigos são flexionados em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, como ocorre com os substantivos, palavras que os artigos acompanham. A classificação dos artigos. Temos os artigos definidos, o e a, masculino e feminino no singular, os e as no masculino e no feminino plural. Temos um exemplo aí embaixo: a casa está em construção. Os artigos indefinidos: um e uma no masculino e no feminino singular, uns e umas no masculino e no feminino plural. E como exemplo temos lá: uma casa está em construção. Outro tipo de determinante é o numeral. A função do numeral: indicar quantidade ou posição em uma sequência. Flexão deste numeral. Alguns numerais se flexionam em gênero e em número, outros não. Vamos agora ver a classificação dos numerais. Pela classificação, os numerais classificam-se em cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Numerais cardinais
indicam quantidades específicas. Alguns variam em gênero ou número, outros são invariáveis, ou seja, não tem flexão. Variam em gênero: uma, dois, duas. Variam em número: milhão no singular, milhões no plural, bilhão no singular, bilhões no plural, e etc. Invariáveis: 3, 5, 10, 12, ou seja, não sofrem flexão, nem de gênero, nem de número. Os numerais ordinais indicam a ordem dos elementos em uma sequência. Podem variar em gênero e número. Primeiro, primeira. Em gênero, primeiros, primeiras. Em número. Outra classificação dos numerais, nós temos multiplicativos, fracionários e coletivos. Vamos trabalhar primeiro os multiplicativos. Indicam quantidades multiplicadas. Os numerais multiplicativos podem exercer função de substantivos. Nesse caso, não variam. Vamos ao exemplo. Ela comprou o dobro de laranjas e o triplo de maçãs. Não há variação aí. Também pode exercer a função de adjetivo. Nesse caso, variam em gênero e número. Exemplo: ganhou o jogo e ainda eliminou o rival. Foi uma dupla vitória. Os numerais fracionários indicam quantidades não inteiras, ou seja, frações. Os numerais fracionários variam em gênero e número. 1/3, 2/3, 1/3 parte, 2/3 partes. E os numerais coletivos expressam a noção de conjunto. Os numerais coletivos variam em número: 1 dúzia, 2 dúzias, 100, 200. Observação: lembre-se sempre de que numeral é palavra. Cuidado para não confundir com o símbolo numérico, ou seja, algarismo. Sexto ano, essa aula de hoje foi a título de reforço para nós. Por que reforço? Porque nós estudamos tudo isso que a tia Ferreira falou no quinto ano. Então ela aproveitou para fazer uma revisão, tá? Agora, ela vai marcar as páginas para vocês trabalharem como exercício, tá? No livro de atividades. Então, a nossa atividade vai das páginas 5 até a página 14. Tudo sobre isso que a tia Ferreira acabou de explicar como reforço para vocês, tá? Um beijo. Eu espero que nós nos vejamos em breve, se Deus quiser.